Salve, salve! E aí, galera, tudo bem? Vamos lá? Olha só, vamos destacar um pouquinho sobre sistema de equações de primeiro grau. Claro que aqui a gente vai trabalhar um sistema com duas incógnitas, né, e duas equações, perfeito? Então, né, quer ficar por dentro de todos os detalhes? Venha comigo, professor Jadiel Varges. Olha só, quando a gente fala em sistema, né, então já está dizendo, ó, sistema, o que que significa isso, professor? Sistema. Sistema é que a gente tem mais de uma coisa, concorda? Ó, então a gente vai ter mais de um que aqui. No caso, a gente está falando de sistema de equações, não é isso? Então quer dizer que a gente vai ter mais de uma equação, ó, porque a gente está falando de equações, né? Sobre equações. Então, sistema de equações. Então, mais de uma equação. Nesse caso aqui, vamos trabalhar especificamente, ó, com duas equações. Então, vamos trabalhar aqui, ó, com duas equações. Perfeito? Ok, beleza. Como assim, professor? Duas equações? Né? Sim, né? Então a gente tem duas linhas aí envolvendo equações. E também duas variáveis, né? A gente vai estar falando aqui, ó, sobre duas variáveis, e a gente já disse, né, já especificou o que que significa variáveis, letras, né? Então, na verdade, a gente vai estar abordando aí, ó, duas letras, ok? Então, ó, então envolvendo duas equações e também duas letras. Beleza, então. Certo. Claro, né, que geralmente isso vem, né, em forma de problema, né? A questão geralmente apresenta um probleminha para a gente poder interpretar. Pô, nesse caso aqui, né, temos o seguinte, ó, né, que João pensou em dois números, né? Então, João pensou em dois números. Professor, aqui está dizendo que são dois números e não especificou exatamente, ó. Então, quando a gente fala aqui, né, essas letras diferentes aqui, então está falando o seguinte, ó, de valores desconhecidos. Então, ó, quando a gente está falando de letras diferentes, a gente está referindo aqui, ó, a valores desconhecidos. Professor. Então, por isso que lá está falando que são dois números, não é isso? Exatamente, ó. Então, dois números aqui. Então, a gente pode chamar, né, aqui, ó, adotar duas letras. No caso, a gente pode colocar o quê? X e Y. Professor, é sempre X e Y? Não. Pode colocar A e B, pode colocar MN, né? Então, ó, fica a critério aí, né, ao seu critério. Caso o problema não mencione. Se o problema mencionar uma letra específica, aí você vai ter que utilizar aquela letra específica que foi mencionada pelo problema. Mas nesse caso aqui, nesse exemplo, isso não ocorre. Então, ó, fica livre. A gente poderia colocar aqui A e B, MN, né, RS, né, V e Z, ou seja, livre, você está livre, certo? E aí agora diz o seguinte, ó, que a soma, a soma, a soma o quê? Desses números, ó, de x mais y. Então, a gente passa a ter o seguinte, ó, a condição aqui é que x mais y vai ser igual a 8. Então, ó, soma igual a 8. Perfeito? Beleza? Então, ó, por isso que a gente está montando um sistema, ó. Então, a gente já consegue estabelecer aqui a primeira equação, ó, que x mais y igual a 8. Ok, beleza. E aí vem uma segunda condição, né? Então, ó, interpretada essa primeira condição, há uma segunda dizendo que a diferença entre eles, então a diferença agora
é o quê? É menos, né? Subtração. Então, x menos y vai ser igual a 2. Então, a gente consegue compor aqui, ó, a segunda equação. Ah, ok, beleza. Então, aí agora a gente tem, né, o chamado sistema, não é isso, professor? Exatamente, ó. Então, a gente tem aqui, né, o nosso sistema. Então, pegando aqui, o que que a gente tem, ó? X mais y igual a 8. E x menos y igual a 2. Então, ó, essa relaçãozinha aqui com duas equações aí é o que a gente chama de sistema. Perfeito? Beleza? Então, aqui, ó, a gente tem um sistema. Nesse caso aqui, um sistema, né, com duas equações e duas incógnitas. Duas equações e duas incógnitas. Perfeito? Beleza. Ah, professor, ok, tranquilo. Certo. Quais são os números que ele pensou? Veja, ó, que além, né, da montagem aí do sistema, a gente também tem uma pergunta. Posso pensar? Exatamente, pode sim, ó. Então, professor, aqui eu passo a ter possibilidades, não é isso, ó? Eu passo a ter possibilidades. Ou seja, eu posso pensar, eu posso pegar aqui que seja o número 1. Então, se eu pegar o número 1, então eu vou somar 1 mais, ó, por quê? Porque eu quero as possibilidades que satisfaçam isso aqui, ó, x mais y igual a 8. Então, vamos pensar aqui, ó, x mais y igual a 8, x mais y igual a 8 e x menos y igual a 2. Então, ó, então o nosso sistema, então aqui a gente tem o sistema, é isso? Ok, beleza. E aí a gente pode pensar exatamente, ó, se a gente pensar aqui que um número seja 1, o que que vai acontecer? A soma tem que ser 8. Então, ó, 1 mais 7 igual a 8. Se esse número for 2, professor, então vai ser 2 mais 6, não é isso? 2 mais 6 igual a 8, exatamente, ó. Se o número for 3, é 3 mais 5 igual a 8. Se o número for 4, então 4 mais 4 igual a 8. Se o número for 5, então é 5 mais 3 igual a 8. Se o número for 6, então é 6 mais 2 igual a 8. Perfeito, beleza. Então, em possibilidades de soma, a gente tem isso aqui, ó. Então, veja que essas possibilidades aqui que, né, foram referidas aqui, ó, então são as possibilidades, né, em função de quem? Da soma. Então a gente tem aqui, ó, em função da soma. Ah, ok. Mas, professor, a gente tem que fechar aqui, porque a gente também tem uma diferença, não é isso? A gente tem que pensar nessa ideia da diferença para fechar, né, a situação. Exatamente, ó. Então, primeiro, o que que a gente faz? A gente pensa nessa ideia, né, da soma. Então, veja, ó, que a gente está pensando na ideia da soma. Depois, a gente está pensando na ideia da diferença, certo? E aí, né, quais são os dois números aí que conseguem satisfazer essa diferença? Professor, né, tem uma possibilidade, verdade, ó, se a gente subtrair, se a gente subtrair aqui, ó, 5 e 3. Então, na diferença aqui, a gente tem que 5 menos 3 é igual a 2. Perfeito. Então, veja, ó, que uma possibilidade soma, outra possibilidade a diferença. E aí a gente consegue fechar, ó, porque 5
mais 3, então é a possibilidade da soma. 5 menos 3 é a possibilidade da diferença. Ok, beleza, ó. Então a gente consegue esse resultado. Então quer dizer que esses dois números aí, que a gente está conseguindo fechar esse resultado aí para as duas equações, esses valores são o resultado? Exatamente, ó. Então, para esse sistema aqui, o que que a gente tem? A gente tem, ó, a solução. Então, quando a gente pega, né, a gente está falando o seguinte, ó, que existe uma solução para esse sistema. E essa solução, ela é dada por, né, pelo par ordenado aqui, ó, veja que a gente tem um par ordenado que é, né, o 5 e o 3, então 5 e 3. Por que o par ordenado, professor? Porque a gente está falando especificamente sobre, né, então veja, ó, que a gente está pegando aqui o que? Um par ordenado, certo? E esse par ordenado porque ele indica o valor de duas letras, não é isso? Ordenado, exatamente, show de bola. Isso mesmo, ó. Então quer dizer que a gente tem um valor de x, então ó, por isso que a gente está falando que é o par. Então, ó, um valor para x e um valor para y, que foram as letras apresentadas aqui, os números apresentados aí nessa sequência. Perfeito? Ah, ok, beleza. Então, ó, a gente tem aqui o x e o y. Então, por isso que a gente está falando especificamente sobre par ordenado. Ah, beleza, professor. Show de bola. Então, quer dizer que isso aqui, ó, é a resposta, né, da questão. Exatamente. Certo. Professor, então quer dizer o seguinte, ó, que a gente montou um sistema e a gente percebe que esse sistema aqui, ó, é composto também por uma solução, não é isso? Exatamente. Então a gente tem um sistema e a gente consegue obter, né, a partir desse sistema uma solução. Ah, ok, professor. Tem como verificar se essa solução ela está correta, professor? Ó, essa solução aqui que a gente fez por tentativa, não foi isso? Exatamente, ó. Tem sim. Fazendo o quê, ó? Fazendo a substituição. Então, se a gente faz a substituição aqui, a gente consegue provar, né, se essa solução ela é válida ou não, através da substituição, certo? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, ok? Agora, nesse momento, a gente o que? Definiu, a gente conceituou. No próximo vídeo, a gente volta com o teste. É isso aí, bons estudos!